Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de devocional do nosso dia de hoje, dia 28 de julho de 7 de 2026. Nós tivemos uma pausa aí acho que foi 3 dias, que nós paramos um pouquinho e observamos também que o versículo de João, normalmente ele fica antes de Neemias. Nós acabamos adiantando Neemias um pouquinho, então nós vamos voltar para João e ler o versículo de João e dar sequência conforme todos os versículos e referências que nós estamos dando sequência aqui no canal, ok? Graças a Deus por sua misericórdia, porque até aqui estamos, e se estamos até aqui, Deus sabe o porquê. Como é importante quando a gente chega a um ponto de definição daquilo que nós realmente somos em Cristo. Entender o que nós somos em Cristo, existe várias fases. Existe a fase de compreensão daquilo que é nossa existência, e isso significa o jeito que Deus nos olha, quando Ele nos viu desde quando a gente nasceu, quando Ele nos viu antes mesmo da gente estar pronto no nascimento, quando a gente estava sendo formado, itens por itens do nosso estado físico, no ventre de nossa mãe. Como é que Deus nos via? Como é que Deus nos via também antes da formação física, lá na fundação dos séculos, quando a palavra fala em Pedro, que nós fomos formados por Deus pelo interior, Ele criou nossa alma, nosso espírito antes de qualquer coisa física pronta, antes do planeta estar pronto. Como é que Deus olhava para a gente? E como é que era a visão peculiar, particular disso para a gente, né? Toda a visão de Deus, ela leva a um contorno e um contexto do nosso ambiente. Só tem você, com o histórico emocional que você tem, com os pais que você teve, com as pessoas que te formaram que você teve, com os locais que você estava, na idade que você estava, na fase que você estava, no estado espiritual, emocional e físico que você estava. Só tem você com esse histórico de formação. Mas ninguém tem a mesma formação que a sua. Pode ter sido seu irmão do seu lado, pode ser alguém que conviveu com você, não é a mesma formação psíquica, emotiva, espiritual, física. Porque cada um tem um lugar, né? Cada um tem uma formação, e isso para Deus é maravilhosamente precioso. É por isso que Deus sabe identificar cada pessoa como única, porque Ele formou capacidades no nosso interior e na nossa alma de aderir e de realmente ser formado único para Ele, ok? Agora, não só nós somos únicos em Deus, como também nós temos que entender que Deus não nos fez para sermos ninguém. O que significa isso? Nós somos escolhidos para ser preciosos para Deus, mas uma vez que a gente se concentre em ser nós mesmos. Não tem como a gente querer tomar o lugar de alguém, sentar na cadeira de alguém, estar no status de alguém, fazer parte da história de alguém, tomar a frente de alguma coisa no lugar de alguém. Não tem como, porque você, nem mesmo o estado físico. Se alguém está sentado numa cadeira física, o máximo que você pode para tentar ficar é do lado. Mas o indivíduo ele tem uma matéria física que ocupa o espaço quadrado daquele lugar, por mais que seja pequeno ou grande, que ou você fica em cima da pessoa ou você não fica no lugar da pessoa, porque cada um tem uma, até mesmo medida física de estadia, que não dá para ficar no lugar dele. E isso reflete, muitas das coisas físicas reflete as considerações e realidades de formações espirituais que Deus fez. Ninguém toma o lugar da alma de ninguém, ninguém toma o lugar do espírito de ninguém e ninguém toma o lugar físico de ninguém. Ninguém consegue tomar o lugar da qualidade de ninguém, ninguém consegue desempenhar nada querendo ser alguém ou querendo tomar o lugar de alguém.
Por quê? Porque nós somos especificamente formados por Deus pela nossa unidade e unicidade, peculiaridade com Deus. À medida que a gente vai tendo comunhão com Deus, Deus vai ensinar o nosso próprio jeitinho. Deus vai indicar a nossa própria formação. Deus vai orientar o nosso próprio lugar. Deus vai arrumar o nosso próprio cantinho. Nós vamos ter a nossa própria forma de ser e Deus não vai deixar faltar nada. Quando a gente começa a centralizar no que nós somos, os desgastes de querer estar no lugar ansiosamente que nós não estamos, ou querer fazer alguma coisa do jeito do outro, que às vezes não se adapta 100%, às vezes você consegue tomar um exemplo de alguém. Pode tomar um exemplo, as pessoas são um exemplo, a gente retém o que é bom, isso vai ser muito excelente, não é errado de forma alguma, mas existe um certo limite nesse processo para não entrar o desgaste de querer ser uma outra pessoa ou de querer tomar o lugar de alguém. Isso é só para Deus, na visão de Deus, uma perca de tempo. Porque aí o indivíduo não se concentra em o que ele é com Deus, o que Deus vai inspirar ele, o que ele vai ser naturalmente ele. Não precisa ter desgaste de querer estar em lugar nenhum. Esteja onde Deus quer que você esteja e não seja ninguém, seja só você. Quando você concentra em ser você com Deus, Deus vai começar a mostrar tanta coisa que a gente tem que fazer, tantas melhorias e coisas que Deus vai ensinando a gente a ser e a reagir e a cuidar e a manter, que não vai dar tempo de pensar em ninguém. Não vai dar tempo de concentrar nos outros e conforme a gente se concentra em ser edificado em Deus cada vez mais, o Senhor pode nos usar como sendo luz, como sendo uma bênção, tanto para a nossa vida quanto para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos ser, então, agentes de bênção, de auxílio, da graça, do favor imerecido, das facilidades de Deus e todas as bênçãos que nós estamos estudando em Efésios, em Tessalonicenses, que você pode acompanhar aqui, ok? Mas há uma diferença entre o indivíduo entender quem ele é em Deus, no fator de ele não querer ser, repetindo, ninguém, e não querer tomar o lugar de ninguém. Inclusive, o que nós vamos falar hoje, querer ser Deus e querer tomar o lugar de Deus. Porque o indivíduo tem essa tendência, às vezes, a querer ser alguém, pelo processo da imitação, que até certo ponto é positivo, mas se o indivíduo tem obsessão, né, de querer tomar um lugar de alguém ou querer ser alguém, ele começa a se perder. E aí as coisas, em vez de melhorar, começa a dar errado. Porque ele está na visão errada, ele está numa visão de competição, que aquilo só vai cegar. Ele tem que ter uma visão de somatória, ele está ali para auxiliar, para ajudar, para agregar e para se desenvolver. Isso vai ajudar ele a realmente prosperar, a se desenvolver e a ajudar um todo, tudo aquilo que está ao redor dele, independente da área, o tema, onde ele esteja. E não só o ser humano tem a tendência, às vezes, de se equivocar e acabar querendo ser alguém ou tomar um lugar de alguém, como também acontece esse equívoco de rumo na administração do pensamento quando ele começa a exercer e viver os poderes de Deus. Às vezes o ser humano ele pode confundir e querer ser Deus, querer tomar o lugar de Deus. Foi o que aconteceu com Satanás. A Bíblia diz que o diabo era um anjo de luz e conforme ele fazia as coisas, ele fazia tão bem, desenvolvia, desempenhava e cada dia melhor, cada dia fazendo muito bem. Ele estava tão bem que o fator dele se sentir tão bem, a mente dele enganou ele. Ele pensou que todo o bem que ele estava fazendo vinha dele, provinha dele. E conforme ele foi pensando isso, ele foi esquecendo o lugar de Deus e achando que ele era a pessoa que melhor fazia tudo, que ninguém fazia melhor do que ele, então ele começou a ser o Deus.
ele começou a achar que ele era o Deus, e até o ponto que ele quis se levantar contra Deus, porque ele acreditou, porque ele estava tão bem feito, Deus fez ele tão bem, que o estado dele estava tão excelente, que ele achou que ele podia destruir Deus, né? Imagina, uma criatura que foi feita das mãos de Deus, querendo achar que vence a Deus. Foi o engano que Satanás teve na mente dele, porque ele estava se sentindo muito bem. Então, esse é um processo de detalhe mental que há que se ter sempre uma revisão. Quem nós somos em Deus? Somos amados, somos eleitos, Ele nos viu desde a formação, Ele nos formou, Ele nos ama, Ele nos dotou de toda a capacidade, né? Nós somos cheios das habilidades de Deus e, segundo a realmente consideração de Deus, nós somos cheios de poderes. Há poderes nos dons, há poderes nos talentos, há poderes no nosso espírito, há poderes na nossa alma, há poderes no nosso corpo. Você melhora circunstâncias, assuntos, temas, ambiente, pessoas, com a forma de dizer, forma de falar, forma de sorrir, forma de ajudar, forma de inspirar, forma de aconselhar. Existem milhões de áreas do ser humano e da vida humana que Deus criou, e em todas elas, fontes e vertentes de poderes que Deus deu e habilidades que Deus colocou sobre a terra para o ser humano realmente prosperar. Você olha para um, ele tem habilidade numa coisa excelente. Você olha para outro, tem habilidade numa outra coisa excelente. Você olha para outro, ele também tem habilidade preciosa, excelente. E assim todos nós recebemos de Deus uma porção. Nós não somos perfeitos em nós, em tudo. Deus não deu para um ser humano só todos os poderes, mas Ele foi dando habilidades, capacidades distribuídas a cada um para serem realizados e se sentirem felizes com aquilo que fazem, gratos com aquilo que exercem. E isso são poderes. Então, existem poderes físicos, poderes materiais, poderes emocionais, poderes espirituais, que são habilidades que Deus colocou na vida, no indivíduo e na existência para desempenhar obras com excelência. É para isso que existe o poder. Poder não foi para você ameaçar, não foi para você destruir, não foi para você afligir, não foi para você oprimir, não existiu para você causar pressão, e independente do que for, poder não é para a gente. Né? Na parte humana, como tem fala uma coisa, abuso do poder, né? Não é para a gente destruir algo, não. Deus tem a maior alegria de nos confiar os poderes dele para que nós venhamos exercer obras com excelência, né? E a excelência não é só um resultado final, ela deve participar de todo o início, de todo o meio e o fim do processo, com excelência, porque toda excelência em junção é que vai trazer uma finalização realmente com segurança de todo o trabalho. Então, compreendemos que nós somos amados de Deus, primeiro, e depois somos dotados de poder. Deus nos encheu de poder. Todos nós temos o poder em alguma coisa, mas o Senhor nos deu poder. E a Bíblia fala de outros tipos de poderes que Ele nos dividiu, além dos poderes particulares de dons e talentos e habilidades históricos e emocionais próprios da nossa vida. Nós recebemos os poderes de Deus, do nome de Cristo, da autoridade de Cristo sobre qualquer disfuncionalidade no reino espiritual, emocional ou físico. Podemos chamar o nome de Cristo, a essência de Cristo, que ela age nas circunstâncias. Isso é o poder que a palavra fala da oração, quando Jesus também disse: eis que vos dou todo o poder que foi me dado, nos céus e na terra, eu vos dou o poder.
para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que Jesus estava dizendo? Vocês estão cheios de toda a habilidade, de todo o poder para caminhar, independente de quais sejam as circunstâncias, vocês vão vencer a destruição e edificar com excelência. Se você buscar a minha presença, você vai ter uma vida edificada, construída dia após dia, com os desafios, mas vencendo cada desafio, desempenhando, prosperando, Deus abrindo portas, Deus suprindo o nosso pão de cada dia, né? Que a Bíblia fala, o Pai Nosso não foi feito o pão de cada mês, nem o pão de cada ano. Às vezes a gente quer uma segurança, uma garantia, lutar por uma coisa que nos mostre que aquilo vai dar certo, vai dar bom, como diz a história, né? Para um ano, para 2 anos, para 10 anos, para 20 anos. E às vezes o Senhor quer que a gente confie com Ele, caminhando dia após dia, o pão de cada dia, até que toda a estrutura que Ele quer em nós, ela venha sendo preparada. Aí até que pode chegar um momento que Deus fala, agora eu vou mostrar para você a minha provisão, o seu armário, né, de provisão aí, independente é o que você precisa, para 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, né? Mas a dependência com Deus no nosso viver, entendendo que Ele nos ama, que Ele nos deu poder e que nós realmente somos sócios com Deus uma vez que a gente se entrega para Ele. Você realmente é filho de Deus, filho da majestade. Você é filho de Deus. Ele te ama, te chamou para ser herdeiro dele mesmo e dos poderes dele. E ele realmente divide poderes dele conosco. Agora entra o terceiro processo. Mesmo sabendo que nós recebemos poder, no processo de exercer, nós venhamos entender que nós não somos Deus, nós somos herdeiros de Deus, mas não somos Deus. Nós não vamos, por causa da nossa habilidade, por causa do efeito de grande poder em nós, porque conforme o Filho de Deus vai caminhando, aprendendo como exercitar a sua vida, cuidar daquilo que Deus colocou, ter os poderes de Deus cada dia um pouquinho mais, vai vendo efeito. Conforme os efeitos vêm, o indivíduo tem que entender que ele não é o Deus. Ele está recebendo a habilidade, os poderes de Deus, o Senhor Deus está o ajudando, está agindo com o poder dele na vida daquele filho, mas ele não é o Deus. Então tem que ter muito cuidado no fator de não tomar o lugar de Deus. E é o versículo de hoje, de João capítulo 1, verso 8, falando de um profeta, João Batista, que veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos crescem. Mas o verso 8 diz, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Testificar é ser testemunha, é ser uma prova, né? um exemplo ativo de algo. João recebeu a luz de Deus, o profeta João, ele tinha a luz de Deus, ele estava preparando como testemunha a respeito de Jesus para que todos crescem, mas ele não era a própria luz. O próprio poder de saída, o próprio poder de solução continuava na fonte que era e é Cristo, e é o resultado, Filho de Deus, o resultado de Deus no mover profético. Da mesma forma, isso nos mostra que quando Deus divide conosco o seu poder, nós precisamos entender essa mesma questão. Estamos todos como esse profeta. Nós podemos receber tudo de Deus, viver aquilo que é os poderes de Deus, colher dos frutos, ser testemunho, ajudar pessoas, estar ao lado de pessoas, mas nós não somos o poder.
Nós somos apenas um instrumento. O próprio poder de Deus também nos abençoa tudo aquilo que está ao nosso redor, mas nós não somos, mais uma vez, o criador do poder, o criador da habilidade. Nós apenas utilizamos, por permissão de Deus, o poder dele, que é real. Então, em outras palavras, como que funciona isso? Às vezes o indivíduo está fazendo uma coisa, ele aprende de Deus uma forma de ser e começa a dar certo, e aí dá certo, ele vai fazendo, vai dando certo, ele vai se empolgando, e vai crescendo, vai desempenhando, vai dando certo. Quando chega uma hora que está tão certo, tanto tempo, pronto, ele acha que agora, porque está dando certo, a mente dele vai comandar do jeito que ele quer. Afinal de contas, deu certo, então ele comanda as coisas do jeito que ele quer. E aqui é o lugar onde Deus quer que entendamos que, da mesma forma que aquele profeta, ele não era luz, mas veio para testificar da luz, para ser uma testemunha da luz. Todo o nosso bom desempenho, ele acontece porque Deus vai nos visitando, ele vai nos ajudando. Mas isso não quer dizer que a gente tem que tomar a frente e querer utilizar dos poderes de Deus, daquilo que Deus nos capacita, se o Senhor nos dá uma habilidade, para querer conduzir as coisas do jeito da nossa cabeça. Não. Como é que funciona isso? A gente continua lembrando de Deus, pedindo para Deus dominar as coisas, controlar as coisas, e que a gente nunca utilize, mesmo qualquer que seja o poder, incluso até o de Deus, para nosso manejo próprio de controle a ponto de acabar causando destruição a algo ou alguém. Nós vamos conduzir sempre lembrando que quem faz, quem dá a resposta final de bênção, por mais os planos dos homens, Provérbios 16 vai dizer, é o Senhor, Deus, Jeová, que dá a resposta final. Então, se algo deu certo, se houve crescimento de algo, se Deus prosperou, glória a Deus que deu a resposta final e fez com que essa obra prosperasse. Nós fizemos o nosso esforço de dedicação, mas quem deu a resposta final foi o Senhor, com muita bondade. Então, quando a gente entende que, por mais os poderes, eles são a facilidade de Deus de nós desempenharmos algo, todavia não nasceu em nós, e foi o Senhor Deus que ajudou. É Ele quem é o poder, é Ele quem faz, é Ele quem causa o resultado final e as coisas desempenham, porque Ele é misericordioso, para nos fazer levantar todo dia pela manhã, ter força, caminhar, realizar as coisas e cumpri-las por intermédio da graça, da manutenção de Deus, que começa espiritualmente em nós, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, e vai para o nosso corpo. Ele nos dá vida e saúde para fazermos as coisas, ok? Então, quando você está bem habilitado na prática, exercendo sua prática de habilidade, você está se sentindo bem, está indo muito bem, sempre procure ir reparando, né? Revisando, ponderando, sempre cuidando dessa parte de não enganar a sua mente, achar que é você que está indo bem, que você sabe controlar e o seu controle é que consegue. Não. Você recebeu todas as habilidades de Deus para ajudar aquela área e dar certo aquela área. Você é um cooperador sócio com Deus, mas o efeito eficaz não nasceu de você. Quem fez as qualidades foi Deus. Você só está junto com Ele, dando a sua parte, fazendo a sua parte de esforço, e o Senhor, juntamente com você, te dá saúde, habilidade e faz com que o resultado final, ele realmente, uma vez que a gente sempre lembre do Senhor e lembre que o controle, por mais que esteja tudo bem, não pode subir para a nossa cabeça para a gente querer fazer o nosso impulso, não.
Nós vamos sempre consultar qual é a direção melhor de Deus, qual é o cuidado melhor, como sair de qualquer destruição, como ajudar, como somar. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo testemunho da luz, das saídas, das soluções de Deus, mas não tomando o controle como se nós fôssemos o poder, como se nós fôssemos Deus, e nós não somos. Não criamos tudo, não geramos tudo, nós só somos e sabemos o que sabemos porque muitas pessoas passaram pelos dias da nossa vida, cada uma delas ensinaram fragmentos de alguma coisa nova, e nessa junção toda de muita gente no caminho, nós somos o resultado de alguma coisa que a gente sabe. Então, por muita bondade de Deus, é o que nós hoje fazemos, podemos fazer para auxiliar a edificação da nossa vida e das pessoas ao redor. Da mesma forma, Deus também vem abraçar-nos com a ajuda dele, com o poder dele. Ele vem nos dar sua luz, sua saída, sua solução, seu poder. Mas isso não é para a gente achar que somos nós que fizemos. Continua sempre sendo Deus, e nós não vamos tomar o controle das coisas. Nós não vamos querer manejar do jeito que eu quero. Eu quero na minha mente fazer assim. Quando tudo der certo, eu vou começar a comandar desse jeito. Não. Quando tudo der certo, vai continuar Deus comandando, e o Senhor vai dar graça, e tudo vai correr na paz, no cuidado, no zelo, sem destruição, mas no amor de Deus sempre mais. Ok? Na manutenção da graça de Deus, no cuidado de Deus sempre mais. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, né? Que por mais que a gente quer tudo bem, se sinta bem, que a gente tenha cuidado quando a gente se sente muito bem. Que o inimigo caiu por se sentir muito bem, querer tomar o controle com os impulsos. Então, a gente vai cuidando das coisas como mordomo. Todo final do dia a gente apresenta a Deus: Senhor, eu recebi isso para cuidar hoje, isso que eu cuidei, está nas tuas mãos. A gente entrega sempre, sempre, sempre o controle nas mãos de Deus, e sabe e fala para nós mesmos se precisar, reconhecendo, não é a gente, né? Nós não sabemos tudo, não. Quem faz, quem continua no comando é o Senhor Deus, que sabe tudo perfeitamente e nos dá graça para que, de passo em passo, as coisas deem certo, ok? Na nossa vida e ao nosso redor. Porque o poder não nasceu de nós, nós não criamos o poder. O poder vem de Deus, que compartilha conosco para o nosso melhor desempenho, ok? Que a gente nunca esqueça de Deus, da presença de Deus e da importância de estar presente, fazendo as coisas junto conosco. Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao nosso coração, e até mais.